Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MTR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem foi dia movimentado na bolsa de valores, né? Apesar de nós termos uma boa volatilidade, não aconteceu nada muito diferente do que nós esperávamos, né? Então, os Estados Unidos continuou para cima, o Brasil continuou para baixo, porque os Estados Unidos cortou meio ponto percentual, então era o que o mercado esperava, aquilo que eu tinha falado, que o mercado estava apontando, né? Então é um corte importante, é uma mensagem significativa de que muito mais do que o Fed falar que já combateu, já venceu a guerra contra a inflação, é a preocupação com o aumento de empregos, né? O aumento do desemprego, aliás. Então, quem assistiu aí o discurso do Powell ontem, né, ele respondendo as perguntas, né, todo o foco foi muito mais em termos de, olha, a economia continua forte, a inflação está controlada, mas nós temos uma preocupação aí com os empregos, porque nós tivemos um ajuste, vocês viram, blá, 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 o desemprego está subindo, ainda está em níveis controlados, mas nós já queremos dar uma porrada de meio ponto de corte, exatamente para não deixar o desemprego começar a subir demais. O fato é que, normalmente, quando o desemprego começa a subir, independente de ele estar ali em patamares 4 baixo, né, 4% baixo, que é pleno emprego, quando começa a subir, realmente a coisa, historicamente, a coisa descontrola. Então essa é a preocupação deles. De qualquer forma, o mercado reagiu bem, continuou para cima, SP500 rompendo o topo histórico e beleza. Do lado do Brasil, nós tivemos, conforme esperava, o corte de 0,25, né? Aliás, alta de 0,25, né? Então, na contramão aí, mas isso não é uma novidade, tá? O Brasil geralmente está na contramão do Fed em termos de juros, tá? Isso tem uma série de razões, tá? Não vou gastar tempo explicando aqui. Mas, historicamente, é o que acontece. E, na verdade, o Banco Central do Brasil, aí, ele está apontando para a continuidade de alta de juros, no mínimo manutenção ou continuidade de alta, dependendo das condições. E os Estados Unidos estão apontando para a continuidade de corte de juros. Então, o consenso é múltiplos cortes de juros ainda esse ano, provavelmente mais 2 cortes de 0,25, e terminando o ano lá na faixa dos 4,5%, que agora está 5%, né? Estava 5,5%. E para o ano que vem, um negócio, alguma coisa entre 3,5% e 4%, ou seja, o ano que vem também mais uns 4 cortes aí. Então, isso daí é o que estão falando agora. Historicamente, o que acontece é que quando começa a cortar, pum, o negócio vai com força para baixo, tá? E também, historicamente, quando se começa a subir juros, ele vai com força para cima. No caso do Brasil, acho que isso não vai acontecer, porque nós estamos com um patamar de juros bem alto, né? E na contramão do resto do mundo. Mas, de qualquer forma, isso daí deu uma pressionada no dólar para baixo, no final das contas ele ficou perto dos 5.400, mas não bateu lá e deu uma reagida. Eu acho que ainda vai ter briga ali naquele fundo perto dos 5.400, não acho que perde, mas é o gráfico que vai nos dizer. E o índice, ele teve um dia de baixa e abriu ali com um gapzinho de alta, tal, deu aquela venda marota que a gente gosta ali na sala, né? Todo mundo fez a venda, aliás, deu mais de uma venda, né? Então foi um dia gostoso aí de operar vendido no índice. A venda do dólar é mais difícil, ela aconteceu também, mas ela foi mais mastigada, né? E aí vamos ver isso daí nos gráficos. Então esse daqui é o resumo, e se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, sala ao vivo, ter acesso à carteira viva para aproveitar todas essas oportunidades que nós falamos aqui todo dia na abertura, tem o link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor da Europa aqui, vocês veem que não aconteceu muita coisa, né? Apesar da volatilidade, não saiu do lugar. E o SP500 também, nós não tivemos, apesar do corte de juros, né, nós não tivemos uma reação positiva aqui em algumas FANGs importantes como Microsoft e Nvidia, né? A Apple continuou para cima, mas a galera ficou mais ou menos no mesmo lugar. O VIX, que era uma grande preocupação, né, dependendo se o mercado não gostasse, a volatilidade ia subir, ele ontem até
foi um pouquinho para cima aqui, mas continua controlado e hoje já abriu virando para baixo, então assim, tá tudo ok para a continuidade de alta do mercado, rompimento do topo histórico, tá? Os juros, apesar isso daqui é o famoso, no caso, cai no boato e sobe no fato, né? Na verdade, o mercado já estava precificando aqui esse corte de juros, né? Então ontem ele deu essa subidinha, mas isso daqui é um zigue-zague baixista, né? Não tem dúvida, ele pode até fazer aqui um pullback aqui nesse fundo, mas esse juros continua para baixo, tá? Mesma coisa aqui na Europa, né? Também teve uma reaçãozinha ontem, né? Mas isso aqui está fazendo topos e fundos descendentes. Não dá para falar nada aqui de fundo duplo aqui, né? Uma coisa interessante é que o Banco Central Europeu já fez 2 cortes de 0,25 e o Fed já foi direto para o meio, né? Então, provavelmente, na próxima reunião aí do Banco Central Europeu, devemos ter mais cortes, talvez até mais agressivos, porque a Europa precisa de juros mais baixos do que os Estados Unidos, porque a economia ela é mais lenta, né? E ela precisa reagir. Indo aqui para os Estados Unidos, olha só, nós temos aqui, só um instante, apagar aqui que tinha um Fibonaccizinho de day trade que eu opero aqui, né? Então já apaguei, olha só, ontem nós tivemos aqui essa volatilidade, né, rompimento aqui do topo histórico, aí voltou e tal, mas hoje já está metendo essa barra para cima aqui e deve continuar para cima, né? Isso aqui falando de S&P 500. A Nasdaq, que é mais importante aqui em termos de ver se o mercado vai andar mesmo, né? Porque a grande alta foi puxada pela Nasdaq, né? E ela estava nessa situação aqui de ter um topo mais baixo, né? E agora, hoje, está fazendo esse rompimento aqui. Agora vamos ver como é que ela reage aqui entre o 19.900 e o 20 mil pontos, né? Mas olhando aqui os 60 minutos, né? Eu tenho colocado aqui na Nasdaq que é mais interessante. Ela anda mais do que o S&P 500, né? A gente vê aqui que nos 60 minutos já está no zigue-zague altista, né? Isso daqui é um fundo mais alto do que esse, aí faz pivô de alta, vem aqui, dá essa consolidada, e agora aqui está rompendo e indo embora, né? Então, temos um mercado para cima, não tem muita discussão a respeito disso, né? Olhando aqui o Dow Jones, ele também fez o mesmo movimento, né? E hoje também está para cima aqui, então topo histórico, está tudo ok. Russell 2000, olha só, ele também fez essa volatilidade, né? Subiu na hora da notícia, depois acabou voltando, mas olha só, o pré-market aqui já está aqui nesse topo, apontando aqui para a abertura, tá? Então, o mercado realmente para cima. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que neste momento está testando o topo histórico aqui, né? Então, nunca duvidei de você, DAX, e ele está com toda a cara que vai fazer um pivô de alta aqui, até prova em contrário, né? Mesma coisa, Reino Unido, ontem teve um dia de baixa, mas hoje já está apontando para cima. E até a França, que está mais fraquinha, olha só, apesar de ainda ter esse desenho aqui dessa bandeira, ó, abriu com um belo de um gap de alta. Se ela conseguir se livrar dessa região aqui, um abraço, e aí ela realmente reverte a tendência de baixa, né? Porque nós temos aqui, nós temos topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí agora ele fez aqui mais um topo mais baixo. Só que se isso daqui for um fundo mais alto e ele romper e fizer esse pivô, nós revertemos essa tendência pelo diário, tá? Ainda tem trabalho para se fazer, né? O índice Nikkei também gostou aqui, olha, reagiu para cima, né? O Nikkei tá difícil, né? Porque quando nós temos essa situação aqui, olha, nós temos topo, aí topo mais alto, aí depois ele faz fundo e fundo mais baixo, né? Aí é difícil de saber para que lado ele vai. Se você olha no longo prazo, isso daqui é uma tendência de alta, né, do Nikkei, então o mais provável é que ele venha testar topo, né? Se ele realmente confirmar esse fundo mais alto aqui, nós vamos ter a certeza disso quando ele conseguir romper aqui os 39 mil pontos. Antes disso, ainda há dúvida, tá? A China fazendo uma bela de uma reação hoje, olha. Se a China, a mesma coisa que eu falei para todos os gráficos, né? Se a China conseguir vencer aqui do jeito que ela está fazendo neste momento, isso daqui vira. Aqui nós temos fundo mais alto, temos fundo mais alto e fundo mais alto. Então, se fizer esse pivô de alta, realmente ela pode voltar para cá. E aí nós estamos falando de uma reversão de tendência no diário importante para a China, tá? Então, mercado gostando. Mercados emergentes. Foi aqui para baixo, mas está com gap de alta aqui na abertura. O EWZ
ele ficou mais ou menos no mesmo lugar, porque nós tivemos o dólar para baixo e o índice para baixo, né? Então as duas coisas se anularam. Indo para os commodities, nós temos o petróleo aqui que está fazendo essa reação, mas para mim isso daqui é só um pullback nessa região e tal, até prova em contrário, esse negócio aqui está caindo, né? Então isso daqui é só um repique por enquanto, tá? Minério de ferro continua perigosamente aqui nesse fundo, se ele perder o fundo aqui, pode prejudicar bastante as mineradoras, né? O cobre tentando dar uma reagida aqui, né? Então, o cobre, se ele conseguir fazer esse pivô de alta aqui, também é a mesma coisa que nós falamos aqui da reversão de tendência. Uma coisa diferente, mas tem várias commodities que estão reagindo, tá? E falando em commodity, nós temos aqui o ouro, né? Olha só, o ouro ontem deu essa volatilidade aqui para baixo, mas hoje já está de novo no topo histórico e continua indo para cima, né? Não tem muito o que falar sobre esse ouro a não ser para cima. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY para baixo, né? Então, ou seja, o dólar aqui ele vai perdendo força porque os juros vão ficando para baixo e o corte de juros indica que ao longo do tempo a economia dos Estados Unidos ela está arrefecendo, apesar de estar com PIB alto, apesar de estar tudo ok, tá? Mas a mensagem que o mercado lê é assim, opa, estão cortando juros porque realmente a coisa já ficou muito tempo com juros altos, isso daí vai fazer um estrago na economia, então a economia fica mais fraca, o dólar vai mais para baixo. E isso daqui é uma coisa boa, tá? É boa porque se o mercado estivesse estressado e nós estivéssemos falando de uma crise iminente, não estou dizendo que não vai acontecer, em algum momento deve acontecer, mas se tivesse algum risco de ela acontecer agora, esse dólar estaria para cima, tá? Então esse dólar para baixo aqui é confiança de você continuar comprando bolsa, tá bom? Pelo menos nos Estados Unidos, o Brasil tem os seus desafios, né? O Bitcoin também fez uma bela de uma reação aqui, olha só. E hoje continua aqui, muita gente falando aqui que o Bitcoin no mês que vem testar topo. Eu não duvido disso, tá? E o Ethereum também tentando fazer uma reaçãozinha aqui, tá bom? As FANGs nem vou perder tempo porque elas ficaram mais ou menos no mesmo lugar, tá bom? Vamos direto para o Brasil. Começando aqui pelos juros, olha só que interessante, turma. Os juros ficaram no mesmo lugar, né? Ou seja, o mercado já tinha precificado isso daqui. E aí, de novo, né, esse DI futuro aqui, ele projeta lá o título de 2026, que é 2 anos, né? Então, ele está nesse momento no 11,77. E o nosso, ou seja, é 1% acima do que está a taxa de juros da Selic. Então, a Selic tende a buscar esse DI futuro aqui, tá? Então nós temos ainda um ponto aqui para subir na Selic, tem espaço para subir um ponto, não quer dizer que vai acontecer ou não, tá? Mas o que o mercado está falando é que a Selic ainda deveria subir um pouco mais. Vamos ver o que o Banco Central vai fazer. Indo aqui para o índice, olha só, tivemos um belo dia de baixa aqui, então 1.600, quase 1.700 pontos para baixo, né? Então o que nós fizemos ontem lá na sala, né? Ele fez a abertura aqui, logo na abertura nós tínhamos aqui este topo, aí os mais arrojados já venderam logo na abertura, os mais cautelosos venderam mais para cá, né? Então caiu um pouco tal. Aí no horário da notícia, ele veio aqui novamente nessa mesma região aqui de resistência e aí muitos dos nossos alunos venderam, mandaram lá no Instagram e tal e deu uma venda maravilhosa, né? Então, olhando aqui para day trade, né? Isso nos 60 minutos está claro, né? E está claro que continua para baixo, né? Então, tenho sempre falado aqui desse canal de baixa aqui, né? E ele está no limite aqui do canal, ele pode até fazer reações, mas toda vez que ele reage, você vende. Todo dia eu tenho falado isso daqui, né? E se perder fundo também pode arrebentar o elástico e dar uma venda mais bonita, né? Então, olhando aqui no 15 minutos, que a gente usa mais para fazer o day trade, né? Então, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, ele fez esse primeiro candle aqui na perda já deu uma primeira venda, né? E aí, essa primeira venda, o stop estava aqui, ela deu aqui uma parcial, depois deu uma voltada, tem gente que encerrou, gente que não encerrou, depois andou mais, e aí essa foi a primeira venda do dia, né? A segunda venda do dia foi a hora que ele veio aqui. Aí os mais arrojados podem ter vendido por price action, os mais cautelosos venderam aqui mais ou menos no 135.600, né? E aí depois andou aqui, deu uma bela de uma venda, né? Então é isso aqui que a gente faz todo dia lá na sala, tá? Olhando aqui o dólar,
E hoje continua a mesma leitura, tá? Olhando aqui o dólar, olha só, ele teve um dia de baixa, nós falamos que ele perdendo esse fundo aqui, ele provavelmente vinha testar aqui. E ele veio, né? E aí agora, olhando aqui os 60 minutos, veja que ele no final do dia, ele fez essa reaçãozinha aqui, e até pode acontecer como aconteceu aqui, né, tal, e aí ele começa a subir e tal, mas eu sinceramente, isso daqui para mim é uma exceção. Eu acho que o mais provável é nós temos uma briga aqui nessa região. Inclusive, olha só, ele ficou aqui no 5.417, né, ele tem uma atração para vir no 5.400 bola, né, então ele voltou aqui, apesar de ter caído tudo isso daqui, ele voltou aqui para os 5.400, quase 5.470, né, então faz sentido, como esse negócio aqui está para baixo, faz sentido isso daqui ainda, enquanto ele estiver trabalhando aqui abaixo dos 5.500, ele voltar aqui para testar esse fundo, não sei se perdeu ou não, mas para mim esse dólar aqui ainda está para baixo, tá? E o negócio dos juros, lembrando, a divulgação do Brasil foi depois do mercado fechado já, né? Então, provavelmente hoje deve refletir esse negócio. Nós aumentamos o nosso spread dos juros no Brasil em relação aos Estados Unidos em 0,75. É bastante coisa, tá? Porque os Estados Unidos caiu meio e o Brasil subiu 0,25. Então, isso muda o contexto, né? Há um spread interessante que justifica fluxo de capital. Então, hoje, deixa eu colocar aqui menos 1. Hoje aqui, aliás, eu queria mostrar para vocês ontem o dólar aqui no 15 minutos, né? Então ele deu essa venda aqui logo na abertura, né? E aí o stop estava aqui e quem teve paciência e segurou essa venda, ela foi uma venda aqui que deu uns 50 pontos, né? E aí depois, se olhando isso daqui, é uma bandeira de baixa, né? Então assim, quando tiver aqui para baixo, eu acho que ainda tem mais venda nesse dólar, tá? Só precisa esperar uma configuração interessante. Então essa é a minha leitura para o dólar hoje. Eu acho que ele vai para cima em algum momento, mas acho que ainda não é o momento. O gráfico ainda não deu sinal, ainda está para baixo, tá? Olhando aqui as small caps, olha só, bastante volatilidade, está difícil de operar small caps, não dá para saber o que vai fazer. O Itaú continua consolidado, tendência de alta, tem que esperar romper a consolidação. O Bradesco querendo cair, mas não tem muito o que fazer aqui, né? Você vê que esses bancos realmente estão com dificuldade de cair. Se esses bancos fizessem uma correção, ele está fazendo uma correção no tempo, né? Todos os bancos. Se eles fizessem uma correção no preço, o nosso índice já estava lá nos 132, 133 mil pontos. Mas eles estão segurando. Então, Banco do Brasil também continua segurando aqui. Já falei, se acionar essa deriva aqui e cair, nós temos uma venda, mas enquanto isso não acontecer, não adianta querer se antecipar. E o Santander, que nós começamos a vender aqui, está indo. Ontem ele fez um belo dia de baixa, ele tem espaço pelo menos para vir até aqui os 29, né? Eu gosto dessa venda e hoje o Santander é o que está mais fácil de vender aqui para o day trade, tá? A Vale é super difícil, né? Assim, ela continua nessa tendência de baixa aqui, mas anda mais no gap do que no mercado aberto, então é difícil de operar. E a Petrobras ontem entregou a rapadura aqui, olha, a perda desse fundo aqui é muito importante e um candle importante aqui fechando na mínima, né? Lembra que eu comecei a fazer essa venda aqui nessa perda. Eu falei para vocês, né? Olha, a perda aqui, quando engoli todos esses compradores, significa que isso daqui virou uma consolidação zona e o alvo desse negócio provavelmente é aqui o fundo, tá? E é o que a Petrobras está fazendo. Certeza que vai vir para cá? Não. Ah, dá para vender ainda? Não, precisa ver o seu risco-retorno, né? Como é que está o stop desse negócio aqui, né? Para swing trade, não sei, eu acho agressivo um stop desse tamanho aqui para este alvo, né? Num ativo que majoritariamente está em tendência de alta, né? Então não é uma venda muito fácil. Mas para day trade é só venda em Petrobras, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @nfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E para operar junto com a gente, fazer esses trades aqui que nós mostramos para vocês todos os dias na sala ao vivo, ter acesso a todo o conteúdo do Método DX e também a carteira VIP, que a carteira VIP deu uma voada, já estamos com 16%
de rentabilidade este ano aqui de 2024, que é um ano muito difícil, né? O Ibov está negativo, a gente não pode esquecer isso, que o Ibov ficou ali alguns dias positivos, né? Mas a maior parte do ano ele está negativo, e nós estamos com mais de 16% de gain na carteira VIP. O ano passado fizemos mais de 60%, né? Porque o mercado andou mais, né? Então, isso aí vale a pena dar uma checada, tá bom? Valeu, um abraço.